Otávio, só para eu entender, então. Os Anunnakis estão vivos aqui no planeta Terra. Sim. Mas eles estão ocultos. Ocultos. Então, estão deformados também. Deformados também. Então, imagino que eles estejam em, sei lá, instalações militares, em bunkers, alguma coisa assim. Exatamente, subterrâneas. Tá. E existe alguma estimativa de quantos são? Qual a aparência deles hoje? Onde eles estão? Tem alguma ideia disso? Olha, quantos são eu não sei. Não fiz esse estudo, posso verificar depois com os outros pesquisadores se alguém tem essa estimativa. Onde eles estão? Alguns foram para o Monte Meru. Monte Meru é uma região da Terra que faz parte da Antártida, na verdade. A Antártida não contam de verdade o que é a Antártida, né? Do outro lado da entrada de Hércules, né? Chamam as colunas de Hércules ali do Estreito de Gibraltar, falam que a Atlântida está do outro lado da coluna de Hércules e falam que é ali. E tem vários outros lugares que falam que é a coluna de Hércules. Nunca foi ali, aquilo ali foi inventado. A entrada de Hércules, se você pesquisar sobre a Antártida, está na Antártida. Do outro lado dessa entrada tem o Monte Meru. Alguns Anunnaki foram para lá. Outros estão em regiões subterrâneas aqui. Outros, segundo documentos, estariam em Marte. Né? Aí eu não sei se é uma base, se estão numa nave, eu não sei detalhes sobre isso. Né? Mas estariam nessas regiões aí. Qual você acha que é o estado de saúde que estão eles estão se deteriorando por estarem aqui, mas eles vivem centenas de anos. Então, fisicamente, eles estão como grandes homens, mas, por exemplo, mais deformados, não com o mesmo vigor que eles tinham. Né? Então, eles precisam modificar alguma coisa nesse sentido, porque eles estão aqui embaixo, eles estão envelhecendo. Então... Bom, os Anunnakis estão vivos até hoje, Sim. Estão deteriorados, vivendo em bunkers subterrâneos, ou na Antártida também. Em alguns pontos, isso aí. Tá, e aí existem humanos que os servem. Exatamente. Esses humanos, assim, ao longo da história, devem ter sido centenas de humanos que têm que alimentar esse ser... servir as necessidades básicas. Como é que funciona esse atendimento? Ele se alimenta de quê? É igual nós? Sim, eles são como se fossem seres humanos grandes. De 3 metros de altura? Maiores, isso. 3, 4 metros talvez. Não tem nenhum cuidado especial, assim? Não, nenhum cuidado especial. Tá, eles seriam como se fosse, sei lá, um grande líder de uma nação, um presidente que tem seu corpo de assessores ali que... Exatamente, mas com a diferença que eles têm tecnologias muito mais avançadas. Né, se você vê Estados Unidos, outros países, de repente a nossa eletrônica não existia, só existia a elétrica aqui. Aí apareceram aquelas histórias de alguns presidentes estarem se encontrando com seres, né, que foram relatadas, algumas reuniões secretas. Naquela mesma época surge o transistor, porque foi uma tecnologia trocada com essas raças, diferentes raças, né, são 5 raças, não é só os Anunnaki. Trocaram essa tecnologia, surgiu o transistor, surgiu a eletrônica, surgiu o desenvolvimento de uma série de coisas. Então, a nossa tecnologia deu um salto com a tecnologia deles. E eles ainda estão muito na frente tecnologicamente que a gente. Então, o transistor foi uma tecnologia importada ou concedida pelos Anunnaki? Não sei se foram os Anunnaki ou se foram as outras raças. Já me falaram isso. Eu já ouvi um professor de eletrônica de faculdade comentar que a era dos transistores ele acreditava que tinha sido uma informação enviada por raça alienígena, porque foi um salto tecnológico, assim, a humanidade pulou de ter uma lâmpada para começar a montar computador. Sim, na verdade o que prova isso não é nem o salto tecnológico. É porque como que o ser humano pesquisa? Você faz um estudo, deu certo, deu errado. Foi certo, deu errado. E você tem ali o catálogo de tudo que funcionou, que não teve. Então, tudo que você fez para chegar até onde você está hoje chegou a essa conclusão. O transistor não existe. Não teve, ele simplesmente surgiu. Ele simplesmente apareceu. Tipo, então, o cara acertou demais. Né? Ele falou assim, eu vou pegar aqui, sujar com silício o negócio aqui, e puf, acertei de primeira, deu certo, vamos fabricar. Não tem sentido. Porque não teve o processo de descoberta. Não teve a pesquisa. Não é que nem a lâmpada, por exemplo, que ele foi trabalhando, errando, acertando. E nessa época já existia a ciência, a academia, que fazem relatórios de pesquisa de tudo que está dando certo e dá errado, porque isso é um manual para você lá na frente saber como evoluir ou não a coisa. O transistor não tem isso. Ele já surgiu pronto. E é uma coisa revolucionária, que não tinha indícios que levavam a isso. Então, alguém entregou essa informação. Faz sentido, faz sentido.